Olá, amigos! Estamos aqui reunidos para o nosso segundo programa cotidiano. E eu quero iniciar o programa falando um pouquinho deste termo, dessa palavra cotidiano, que eu defino como a passagem diária dos dias, aquilo que acontece conosco e que de uma maneira ou de outra se reflete em nossas vidas. As atitudes que tomamos, as decisões que assumimos, as escolhas que fazemos em nosso cotidiano se refletem em nós e nas pessoas que nos cercam. E dependendo de quem somos, também podem refletir no cotidiano de milhares e até de milhões de pessoas. A minha convidada de hoje, com muita honra, dirige uma entidade que influencia diretamente a vida de milhares de pessoas aqui em Pelotas. Desde a sua própria vida até a dos seus colaboradores e daqueles que se beneficiam do trabalho assistencial cotidiano. Estou falando do Banco Madre Teresa de Calcutá, que vai completar agora em outubro 11 anos de existência. E estou falando com muito prazer da presença aqui conosco da Maria Eulalie de Melo Fernandes, que dirige esta entidade que com certeza, se hoje não estivesse inserida no cotidiano de Pelotas, faria muita falta para todas essas pessoas que recebem o seu trabalho e para aquelas que com certeza vêm crescendo durante esses anos todos, recebendo este apoio espiritual ao fazer tanto bem. Olá, Maria Eulalie, um prazer tê-la aqui conosco. Olha, Tereza, o prazer é todo meu. A nossa caminhada é tão bonita, né? Parece que Deus, assim, a gente vai pelo mesmo caminho, daqui a pouco a gente se encontra, mas o ideal é sempre o mesmo. Tu és uma pessoa lutadora, batalhadora, sempre procurando transformar a sociedade. E eu também. Então, nós temos muitos e muitos pontos comuns, que isso é muito bom, que nos une, nos fortalece. E eu me sinto, assim, muito feliz de estar no teu programa. Muito feliz. Há muito tempo que a gente não se encontrava. E eu gosto muito de falar do banco. É a minha missão. Foi para isso que Deus me chamou. Então eu agradeço realmente a TV Câmara, a tua pessoa, essa oportunidade, porque é um programa que se repete, que faz reprise e que o banco cada vez vai se tornando mais conhecido. Pois é, o ano passado, no dia 4 de outubro, inclusive teve uma audiência pública aqui na Câmara, promovida pelo vereador Luiz Henrique Viana, para comemorar os 10 anos do Banco Madre Teresa de Calcutá. E agora, antes do programa começar, a Maria Eulalie estava até me dizendo que depois, quando foi ao ar, durante várias vezes na nossa grade de programação, ela recebeu telefonemas de pessoas cumprimentando pelo trabalho do banco. Como é que isso repercute, não é, em alguém que passa a semana inteira envolvida com todo esse trabalho, porque lá tem o banco de remédios, tem o banco de empregos, tem o banco de alimentos. Qual é o sentimento que vem de perceber que a comunidade responde a tudo isso? É muito gratificante, né? É algo assim, eu não esperava, porque eu fiz a audiência, foi muito bonita, foi muito emocionante, né? 10 anos do banco, que o Luiz Henrique Viana nos convidou. Mas só que quando eu abri à tarde já quando eu cheguei já da audiência, já tinha os primeiros e-mails ali. E eu disse, como é que conhecem a gente, né? E foi muito bonito, estimula muito. Porque o trabalho, ele é muito gratificante, ele é muito bonito, mas ele é sofrido. Ele é muito sofrido e ele é triste também. Então nós fizemos assim de muita força. Então eu recebi uma força, uma pessoa conhecida, meu marido me dizer, vai, agora nós estamos pensando na série, depois eu vou colocar contigo. Vai, ontem nós vamos começar a série, vamos começar a série. É uma coisa, agora receber de uma pessoa que tu não sabes quem é, que é uma pessoa da comunidade, que está olhando assim a nossa obra como um bem, como algo que transforma a comunidade, que transforma as pessoas através de uma inclusão social. Pessoas, cada um dos bancos, né, os ouvintes que não sabem, o Banco Madre Teresa tem 5 braços, o banco de alimentos, o banco de leite, que atende as pessoas, as crianças com alergia à lactose, que faleciam, ou então ficavam assim muito fraquinhas, o doutor Simão pediu que nós abríssemos, o banco de empregos, que é a responsabilidade social, que nós fazemos a inclusão social de pessoas carentes, nós trabalhamos entre os pobres e os mais pobres, obedecemos toda a mística da Madre Teresa, e depois abrimos o banco de remédios, o sonho do doutor Adalgisa Malaquias, que era nos bancos da faculdade dar remédios aos pobres.
Aí eu sempre falo assim, está fundado o banco, você vai ser o coordenador. E é assim que funciona. O doutor Simão está fundado o banco direito, você vai ser o coordenador. E aí ele abrimos, e agora o ano passado eu comecei a receber muita roupa na minha casa. Aí eu falei assim, Deus está sinalizando um banco de roupas. Outro banco de roupas. Porque o banco virou assim uma empresa espiritual, né? Na verdade, eu trabalho realmente o dia inteiro, como você disse, eu já até o cérebro para fora eu fico, muitas vezes nem posso acompanhar, porque eu tenho um compromisso com Deus, com a comunidade, com os com as pessoas que são nossos parceiros. E aí nós abrimos o banco de roupa, a minha garagem começou a encher, e me convidaram a fazer uma palestra sobre o terço. E eu sou muito mariana, eu sou muito devota Nossa Senhora. E na reunião eu comecei a explicar o terço, e aí uma pessoa falou assim, eu tenho tanta roupa para te dar. E eu digo, olha, eu tenho vontade de abrir um banco de roupas, mas a gente tem um outro grupo. Porque cada banco desses, os 5 braços, tem uma coordenação, né, que não tem nada a ver com a outra. Uma ou duas trabalham nos bancos, mas são bem diferentes. Só que o meu tempo é só para coordenação geral de todos. Agora eu preciso ter. Aí o grupo se ofereceu. Mas nós rezamos tanto, nós somos do grupo de oração, nós queremos uma ação. Porque a fé sem obras é morta, já de Santiago, né? E a gente pensando bem nisso, né? A fé tem que ser não só vivenciar, mas tem que ser praticada, né? Eu acho muito importante. Pois é, né, Maria Loli? Porque de nada adianta a pessoa simplesmente orar e não fazer nada, não é? É o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia, as atitudes que nós tomamos que fazem a grande mudança. Eu não sabia mesmo desse banco de roupas. E como é que ele funciona? Vocês fazem doações? Como é que vocês fazem esse novo trabalho? Ele funciona, nós ficamos muito tempo sem sede, de todos os bancos. O Banco Madre Teresa é um espelho da vida da Madre Teresa. Todas as dificuldades que ela teve, nós estamos tendo. Ela não tinha lugar para ficar, nós não temos lugar. E aí nós gostamos muito de encontrar. E botamos no jornal, né? Eu ponho tudo no jornal, primeiro eu rezo e ponho no jornal. Como é que tu consegue as coisas? Eu rezo, você põe no jornal. E peço a Deus que se manifeste, né? Na certeza que a resposta dele vai vir. Aí o padre Flávio, da paróquia São Cristóvão, viu e nos ofereceu a casa do padre Chirama, um apartamento, que ele tinha falecido, e o apartamento estava vazio. E aí nós ficamos muito felizes, né? Porque o padre Chirama era um padre assim, muito dedicado aos pobres. Nós temos certeza que ele ficou muito feliz de nós irmos para ali. E ali nos acomodamos. Depois pedimos pelo jornal Máquina de Lavar e Secar. Nós temos um problema muito sério, eu sempre aproveito as oportunidades que a mídia me dá, que a roupa entre higienizada. Higienizada, foi um termo que nós achamos, aquela roupa que você vestiria. Nós trabalhamos... porque não adianta a pessoa pensar assim, não, esse trapo aqui eu não quero mais, então eu vou doar. Isso é uma coisa assim que eu acho que é tão humilhante entregar qualquer coisa. Nós trabalhamos com luvas e com máscaras, para teres uma ideia. Porque não vai só o trapo, vai assim, roupas muito sujas, sabe? Que tem roupas que não dá, tem que ser incinerada. Então nós estamos fazendo um trabalho, eu acho que o banco de roupas, o produto é aquilo que a gente tem em casa, é fácil dar, mas o nosso trabalho lá é dos bancos que mais trabalha, sabe? Então nós estamos com 2 máquinas de lavar, 2 máquinas de secar, que veio através da comunidade. Eu amo a comunidade de Pelotas, porque eu acho que é uma comunidade extremamente generosa e tudo que eu peço um carrinho, eu não tenho nada a ver com carrinho, quer dizer, não tenho, porque um irmão vai pro carrinho, o carrinho de bebê me pedem, eu vou numa farmácia, boto um cartazinho, eu vou no jornal, boto, se é numa mídia eu peço, e aquilo vem. Então as pessoas me procuram, batem na minha porta, isso é uma consequência do meu trabalho, do meu cotidiano, do meu dia a dia, da minha vida, sabe? Que eu acho que assim, às vezes o homem busca só o prazer, eu acho muito importante assim, a gente buscar o amor e o dom de si. Né? Esse dom de si do cotidiano é que nos enriquece, nos faz feliz e faz o diferencial. Porque esse gratificante, ninguém vê no meu coração, só eu que sinto. Né? Se nós olharmos um grupo de pessoas, são todas iguais, mas o coração das pessoas são diferentes. E acho que as pessoas que mais se doam, que são mais gratificadas, que mais se esquecem de si, que mais pensam no outro. Eu não tenho tempo para pensar em mim, realmente, né? Até na hora das minhas doenças, assim, eu me atraso com os médicos e às vezes eu já perdi prazo de exames, porque eu acho que os outros precisam muito mais do que eu. E a saúde continua. E a saúde pensando continua. Bem, vai, e a gente continua com saúde, né? Com certeza. Uma coisa que eu acho importante, assim, a gente até comentar com o pessoal, os nossos amigos que estão nos assistindo, é essa coisa assim da gente achar
que a pessoa, porque é carente, porque ela não tem um nível de renda, um nível de vida melhor, que ela aceita qualquer coisa. Isso me dói tanto, tanto no coração, sabe? Então eu fico assim, fico até feliz de saber que vocês, de uma maneira voluntária, né, de uma maneira bonita, de uma maneira assim, tão entregue, né, o teu pessoal faz todo esse trabalho para entregar essas roupas higienizadas, limpas, bonitas, arrumadas para as pessoas, porque isso é autoestima, isso é uma coisa que nós também queremos ter. Nós não queremos andar mal arrumados, né? Eu me visto simplesmente, a vida inteira andei assim de jeans, Tem que ser, né? de tênis, de camiseta, esse sempre foi o meu jeito, mas eu sempre gostei de andar limpinha, asseada, com meu banho tomado. Por que que eu vou achar que aquela pessoa que mora lá numa vila, que está em condições de vida mais precárias do que eu, não tem o direito de andar assim também? Então, assim, eu já, desde agora, já cumprimento vocês por terem essa preocupação com as pessoas nesse sentido. Isso é uma coisa maravilhosa. Nós só damos roupas que nós colocaríamos. É um método nosso, assim. A gente olha a blusinha assim, essa blusa nós colocaríamos, sim. Mal rasgada. Mas se tem alguém, tem umas pessoas mais habilidosas que fazem um crochêzeco, a gente dá. Senão, a gente não dá. Roupas de homens, assim, calças muito, muito, muito sujas, assim, que a gente tem que incinerar mesmo, viu? Não tem como dar. Maria Eulalie, tu estavas falando que vocês agora têm a meta de ter a sua própria sede, né? Vocês têm um braço do banco ali junto com a Feira da Fraternidade, né? No início da Fernando Osório. Isso. Né? Ali funciona... O banco de alimento, todos os bancos. Só o banco de roupa está lá, porque precisa de muito espaço, né? E muita confusão. A roupa, uma pessoa que chega lá, mexe em toda a roupa. Então, o banco de roupas, para terminar, só a gente faz assim. A gente faz os pacotes e na distribuição do mês do banco de alimentos, que a gente distribui de 15, 16, 17 toneladas de alimento, né? Nós fazemos pacotes de roupas variadas. Calça jeans, blusão, blusinha. E cada paróquia recebe 2, 3 pacotes daqueles para as comunidades. Agora recebemos cobertores, essas campanhas que tiveram, então a gente põe 2, 3 cobertores nessas, e aí a gente faz. E depois sobra muita roupa, né? Então, segundas-feiras à tarde, que funciona o banco de roupas, que fica um convite quando vocês quiserem ir lá e fazer um flashzinho também, que é com outro grupo, elas organizam as roupas todas e também vendem as roupas. Porque tem pessoas que podem pagar 5, 10 reais por uma calça, 5, 10 reais, 2 reais por uma blusinha, e às vezes elas fazem uma montanha assim grande de roupa, e é quanto passa? De 20 reais. E esse dinheirinho a gente paga o celular, a gente paga vale transporte, a gente paga taxas, entendeu? Que a gente precisa pagar. Nós temos despesas fixas que nós precisamos pagar. É como o banco de emprego que funciona hoje, né? Cada patroa que vai lá, ela nos deixa uma taxa de 30 reais. Para o celular, que a gente fala muito, para os vários transportes, porque tem empregados que não são miseráveis, elas não podem nem fazer entrevista na casa. Então, nós temos um recursozinho, uma caixinha mínima, básica, que não precisa ser uma poupança, mas é um recurso que o banco tem para poder funcionar, né? Ok. Maria Eulalie, vamos fazer um breve intervalo, mas depois vamos entrar nesse assunto do Banco de Empregos, vamos falar sobre esse curso agora para as domésticas, e vamos ampliar mais ainda, porque o tempo passa tão rápido que quando a gente vê, o programa termina. Já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver.
Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Estamos recomeçando com a entrevista com a Maria Eulalie Fernandes e agora vamos entrar direto no assunto que é bastante importante esta semana, porque a Maria Eulalie está ainda com algumas vagas para o curso de domésticas, que na verdade não é bem de domésticas, é de serviços gerais, como ela estava me comentando agora no intervalo. Então, Maria Eulalie, como é que é esse curso? O que o pessoal aprende? Onde é que faz as inscrições? Vamos falar bastante a respeito. Esse curso é surpreendente. As pessoas que estão nos ouvindo, que tiverem pessoas que possam fazer esse curso, ele encanta. Ele começa assim, primeiro dia, as pessoas não se conhecem, a gente faz uma apresentaçãozinha, e ele vai assim subindo, se elevando, e a dinâmica do curso a gente usa dramatização. O que a doméstica deve ser, o que ela não deve ser. A gente usa muita música. Aulas práticas, de colocar a mesa, desde a mesa do café, da bandeja, onde colocar a bandeja, nem a bandeja aqui, nem a bandeja aqui, né, que tenha no ângulo reto do braço. E elas aprendem a botar um guardanapo, atender um telefone, na casa do doutor fulano de tal, sim senhora, dá licença, olha, ele não está, ou está um momentinho, vou chamar. As mínimas coisas, a receber uma pessoa que chega na minha casa, chega uma amiga minha, ela tem a obrigação de receber como se fosse eu. E ela descobre a maravilha de ser doméstica, que isso é uma das aulas que mais me encanta. Porque quando elas entram, elas acham que a doméstica é aquela pessoa que não tem nada para fazer, que não dá para nada, vira ser doméstica. E não é. A doméstica, ela é uma administradora do lar, porque a mãe ela sai cedo, a patroa sai e deixa o dinheiro para o supermercado. Ela é uma enfermeira de primeiros socorros, que a gente ensina, porque uma criança cai, quem socorre primeiro? A empregada. E ela vai, eu digo, a doméstica termina sendo uma rainha do lar, porque é a que mais serve, né? E ela vai tomando conta, como eu tinha empregados na minha casa, que meu pai dizia que meus filhos gostavam mais da Jaci, que era empregado, do que de mim. E as primeiras rosas que os meus filhos deram na formatura foram para ela. Então nós levamos uma linha de resgatar aquela doméstica da família, né? Que ela venha e crie vínculos com a família, que ela faça parte da família. Que ela não troque assim por R$20, por 20 vales, ou coisas mínimas. Ó, a vizinha ofereceu, sai, não. Te raiza, porque se tu não tem os R$20 hoje, tu vai ter um remédio amanhã, tu vai ter um amor, tu vai ter um carinho, essas crianças vão crescer, vão te gratificar muito. Então, elas saem assim descobrindo a maravilha de uma profissão que elas não conheciam. Então, o curso começa, terças e quintas, da 1h30 às 5h30. Começa com uma espiritualidade, que sem Deus, nós temos que ter Deus, nós temos pessoas evangélicas, pessoas espíritas, pessoas católicas, nós respeitamos, mas nós damos a nossa orientação bem forte de uma espiritualidade, uma vida com Deus. Né? Tu vai expressar para os outros muito mais do que o teu ser, mas o amor de Deus, que Madre Teresa fazia, né? Uma pessoa tão pequenininha, tão simples, tão insignificante, se perpetuou para o resto da vida, né? Porque o coração dela era muito grande, né? Então nós mostramos para elas, não importa a beleza física, importa a beleza interior. E a gente começa a cultivar dentro delas como elas são lindas, como elas são bonitas. Então daqui a 3, 4 dias elas já vêm com os cabelos arrumados, o banhozinho já vem tomado, sabe? A gente começa a perceber assim nuances que a gente está vendo, que elas já estão assimilando, que elas têm que se gostarem e se amarem, para poderem gostar dos outros, de gostarem de Deus. Então tem uma espiritualidade, depois nós temos uma parte de valores de ética, de responsabilidade, de respeito, de honestidade, de tudo, né? E depois às 3 horas começa a parte prática. A parte física, onde elas aprendem cada tarde 2 salgados, 2 sobremesas, 3 salgados, uma sobremesa, um coquetel, torradinhas, sanduíches, como fazer um coquetel, olha, para o teu telefone, espera um cafezinho com uma amiga, vê o biscoitinho que tem na casa, bota o guardanapinho, com a mesma bolachinha, com o mesmo cafezinho bem arrumado, aquele cafezinho se transforma. Né? Então elas aprendem, o amigo telefona, o patrão, meu amigo vai jantar aí, deixa um jantar pronto. O que elas fazem? Elas abrem um armário, tem uma massinha de pêssego, um molhinho branco, deixa aquilo pronto. Então elas começam a ter segurança nelas mesmas, né? Porque em geral, as pessoas muito miseráveis, elas são muito inseguras pela própria miséria,
né? E aí que elas são mal vistas. Parece que elas até rotulam de preguiçosas, as pessoas não querem nada com a vida. Eu tenho um depoimento, um DVD, depois eu vou te mandar do banco, e tem um garçom que diz que ele ia na esquina, ele tomava uma pinguinha todas as tardes e tal. Aí veio para Madre Teresa e se transformou. Então ele está todo fartado de garçom, com a bandeja, feliz, com o celular no bolso, realizado. O que acontece? O vizinho vê aquela pessoa e ele também vem fazer o curso. Porque é um pouquinho difícil trazer para o curso, viu, Tereza? Até pela postura, pela roupa, pelo sapato. Muitas vezes a nossa formatura, eles vêm de chinelo de dedo, os pais de chinelo de dedo. As formaturas são assim, né? Porque é baixa renda mesmo. Porque o nosso foco, o Dom Gêmeo deixou bem claro, quando nós abrimos o Banco Madre Teresa, trabalhar entre os pobres, os mais pobres. Então nós seguimos toda a mística da Madre Teresa de Calcutá. Que ela ia na rua, ela abraçava aquela pessoa que estava caída, e às vezes o único leito que aquela pessoa tinha na Índia era o leito de morte, mas ela rezava com dignidade. Eu me lembro Lembra? de ler isso até nos livros dela. E aquela coisa assim, né? O mais pobre entre o mais pobre e entre todos os doentes, os leprosos, que são assim, na Índia, estão fora de qualquer casta, estão fora de qualquer condição, é subhumano mesmo, né? O que eu acho interessante do que tu estavas colocando, que não vale só para a profissão de doméstico, mas vale para todos, é a ética, é o respeito, não é? São coisas que em todas as profissões a moral, a honestidade, em todas as profissões a gente tem que ter. Hoje mais do que nunca, né? Porque a gente vê pessoas assim com tanto dinheiro e até tão bem arrumadas, com tanta gravata, né? Até nos políticos mesmo, e tão desonestos, né? Pois é. Tu vê a CPI, tudo isso está acontecendo, mensalão, são tantos problemas que a gente está vivendo tão tristes no mundo, né? Nosso Brasil, que só mancha o nosso Brasil, que não é isso que Deus quer, né? É verdade. Deus não morreu para isso, né? Ele veio para a cruz para que todo mundo fosse feliz, santificasse, salvasse, uns ajudassem os outros, amassem com o amor dele, e o amor dele é um amor diferenciado. E isso eu trabalho muito na obra. Eu peço que todos trabalhem na obra, leiam o livro da Madre Teresa. O amor de Teresa de Calcutá era o amor de Deus, era um amor bondoso, um amor compassivo, né? A compaixão, estar com o outro. É diferente de dar um alimento, é diferente de dar uma roupa. Na hora que tu dá roupa, tem que estar com aquela pessoa. Ouvir um pedacinho da vida dela, ouve. Perde o teu tempo, não ganhas o teu tempo. Porque enriquece aquela pessoa, porque hoje ninguém tem tempo de ouvir ninguém. Então, dentro do curso das domésticas, tem tudo isso. Nós temos o curso de garçons, nós temos o curso de cabeleireiros, que tem 40 na minha garagem. Nós temos muita dificuldade de fazer curso, por isso depois, no último momento, eu vou te falar na sede. Então, nós temos o curso de cabeleireiro, que eu mandei instalar uma bacia que o Hertec me deu, e a cabeleireira Maribel, toda segunda-feira, tem 40 mulheres lá, fazendo escova, fazendo tinta, pintando, fazendo escova. É muito interessante, sabe? Eu já tenho uma bacia na minha garagem também, de cabeleireiro, porque eu tinha que começar a me adaptar para poder atender essa gente, para não dizer, não tem lugar. Como Jesus nasceu na Gruta de Belém, porque nenhuma porta se abriu. Né? Eu com uma casa daquele tamanho, com uma garagem, como que eu não vou ter lugar para 40 pobres, né? Seria uma coisa, eu que tenho Eucaristia diária, uma coisa inadmissível. Eu acho que Teresa de Calcutá jamais diria com o coração dela, não tem lugar para ti, né? Então, o sim de Maria, o sim de Teresa de Calcutá, o sim de Jesus, nós temos que ter sempre presente no nosso cotidiano. Sempre, não pode. Um dia que a gente não deu sim, para mim é um pecado, uma coisa muito grave, que não pode acontecer. E aí o que acontece? O nosso grupo está crescendo muito. Nós hoje somos 250 pessoas na obra toda. Voluntários? Voluntários. Entre todos os jovens do Emaús, que arrecadam na porta do Walmart o Sábado Solidário, né, que eu tenho a rede fechada, me deram 2 toneladas esse mês. Tu imagina o que é 2 toneladas que eu deixo de comprar? Né? Mais todos os sócios, e mais os 5 bancos com as suas coordenações, e ele cresce. De ontem mesmo, no banco de leite, veio uma senhora, que a outra trouxe. Me fez um bem, vai te fazer um bem. Naturalmente, é o fermento na massa, que Jesus coloca na Bíblia, né? Que, no fim, a palavra de Deus é forte, é verdadeira, e tudo acontece. Só a gente querer olhar com os olhos da fé, né? Então, aquilo é um fermentozinho. O banco de leite nasceu sem um leite, sem uma pessoa. Eu dei meu sim na catedral no dia do meu aniversário. Quando eu atravessei a rua, minhas amigas me chamaram de louca. Mas é a loucura de Jesus?
ele vai botar. Se ele me chamou, o doutor Simão já me pediu que é uma emergência. Quando ela fala no Dr. Simão, ela fala no Dr. Simão Alper, pediatra de Pelotas, uma pessoa maravilhosa. Foi ele que fundou. E está lá, toda segunda-feira comigo lá. Né? E agora o doutor João Alfredo Osório, cardiologista, vai para lá, ajuda a Heloísa nos remédios. Porque aí o banco dos remédios também, que eu ainda não falei, também começou sem um remédio, no dia de São Lucas. Eu sempre procurei datas religiosas para fundar os bancos. Né? Dia de São Lucas, outubro, nós rezamos uma missa e uma amiga minha, Hilda Pugina, que é santa, pegou uma caixinha de sapatos, passou numa farmácia e comprou aspirina, remedinhos, levou. E um cunhado meu me deu, estava morando comigo e tinha tido uma cirurgia, também uma caixinha, então foi o que nós colocamos no ofertório. Foram 2 caixinhas. Aquilo foram os pães que Jesus multiplicou. Se a gente olhar a nossa vida e olhar a Bíblia, tudo bate. Né? Se nós olharmos assim, que nós começamos sem nada, ontem eu dizia, né? Aí o banco de remédio cresceu, a comunidade começou a se educar, também só entrava no índice de remédios com validade vencida. Nós tínhamos um trabalho enorme do descarte e também da escolha. Agora os remédios já estão entrando com válidos, né, que as pessoas podem tomar. Nós só não recebemos xarope. Faixa preta nós mandamos para o Hospital Espírita, que a gente não pode doar. E esse senhor, doutor João Alfredo Silveira, e que foi à missa do primeiro ano do Banco de Roupas, né, eu acho muito bonito o trabalho do Espírito Santo, né? E no fim da missa ele me chamou e perguntou um pouquinho, se interessou, foi lá, ele vai segundas e quartas de manhã, então ele pode, assim, um remédio que entrou para um cardíaco, ele é cardiologista, ele pode trocar por um outro que esteja lá. Nós temos 2 closes maravilhosos, os meninos vão ver agora lá na farmácia, com tudo, como devem ser feitos, com a parede, contra o sol, contra luz forte, para preservar os remédios, tudo que a gente fez é muito bem feitinho. Só que tem 7,5 metros de comprimento, assim. Todos os bancos são ali, com exceção do de roupas. Mas que ótimo, eu fico muito feliz assim, porque eu imagino assim que muita gente deve pensar assim, mas como é possível no mundo de hoje, né, onde as pessoas se preocupam tanto com o ter, e os meus amigos que já me viram no primeiro programa vão dizer, a Tereza está se repetindo, mas eu tenho que dizer essas coisas, né? Se preocupam tanto com o ter coisas e ter coisas, como é que alguém como a Maria Eulalie, mais todos esses 250 voluntários, e vamos dizer, todas as outras pessoas em Pelotas que fazem um trabalho voluntário também, né? Como é que essas pessoas podem dar esse tipo de testemunho, né, de espiritual e cristão tão bonito? Tem muita gente que vai dizer assim, isso é loucura, não quero saber disso. Mas o que eu acho mais bonito nisso tudo é que quando a gente dá uma coisinha pequenininha, o que a gente recebe em troca sempre é maior e muito gratificante. E torna a vida da gente melhor ainda, né, Maria Eulalie? Com certeza. Nós vamos tornando mais semelhantes a Jesus. E isso é que faz a felicidade. As pessoas acham assim que Deus... Dar sem receber nada em troca. Dar sem receber. As pessoas acham que Deus, assim, a gente se torna escravo, perde a liberdade. É bem o contrário. Bem o contrário, eu também Quanto acho. mais a gente se aproxima de Deus... Eu sou uma pessoa, Tereza, totalmente livre. Livre, sabe? Assim, livre de espírito, livre de fé, livre de coração. Eu não tenho nada que me amarre. Eu não tenho medo de nada. Quando assim Deus me chama para alguma coisa, eu digo, bom, se tu me chamou, e ontem eu rezava no sacrário, quando resolvemos fazer a sede, que eu queria colocar, porque daqui a pouco eu sei que o nosso tempo já deve estar terminando também, nós resolvemos fazer a nossa sede. Nós ganhamos ali da comunidade de São Vicente de Paula, na Anchieta, com o Major Cícero, uma primeira casa tombada de Pelotas. Dali foi todas as diretrizes da cidade, a catedral, a praça, tudo saiu dali. Só que ela está na miséria, já foi invadida, já esvaziamos e tudo. E agora, ontem conseguimos, a casa está vazia, reintegração de postos, nos unimos, nós vamos largar sem um tijolo, sem uma telha, sem nada. Como a Maria diz, eu não sou nada. Eu adoro viver essa beleza dessa verdade, sabe? Eu não sou nada, Deus é tudo em mim. Porque quando tu te apaga, Deus entra, e quanto mais nada tu é, maior Ele é em ti. E ali vai ser então a futura sede do banco. Só o banco de alimentos que não vai vir para ali. Porque precisa um espaço grande, são 19 caminhões.
né? Seria muito interessante, eu quero deixar o convite aqui para vocês irem numa distribuição, é muito bonita a distribuição, é emocionante, viu? É um milagre. O Dom Gêmeo diz, cada distribuição é um milagre, o Dom Gêmeo está certíssimo, cada distribuição é um milagre, porque pessoas bondosas, generosas, mãos que trabalham, corações que se abrem, que levam os alimentos para lá e que as empresas também que nos ajudam, que a gente pode fazer acontecer um milagre. O Darlan Brito, que é o coordenador da distribuição de alimentos, ele fez um cálculo que nós já temos alimentos para atender toda a população da cidade numa refeição no ano. Ah, que coisa linda isso, hein, gente? Eu acho fantástico que eu faço cálculo empresário, a gente não faz, eu sou mais na fé, né? E ele falou para mim, ele coordena a distribuição desde a fundação, e ele falou, nós podemos distribuir alimentar toda a população uma refeição num ano, imagina. Pessoal, infelizmente estamos terminando o nosso cotidiano, mas eu vou dizer para vocês, o meu coração está assim transbordando de alegria, porque conversar com a Maria Eulalie e receber todas essas boas novas, falar da Madre Teresa de Calcutá como esse grande exemplo que foi e que continua sendo, porque ela é santa. Com certeza. Não é? E eu também quero, em nome da Maria Eulalie, convidar vocês. Vão lá na Fernando Osório, junto à Feira da Fraternidade, vão conhecer mais um pouquinho do Banco Madre Teresa de Calcutá e desses 5 braços desse trabalho maravilhoso. Maria Eulalie, as tuas despedidas. Bom, eu vou terminar então com uma passagem da Madre Teresa que me toca muito, né? Acho que muito mais vale uma passagem da vida dela do que da minha vida. Era uma mãe, um pai que bateu na porta de noite da casa dela e ela nunca dizia não, né? É uma lição de vida que toda obra tem, nós temos que dizer sim. E aí um filho estava morrendo e ela não disse não, ela disse, tá bem, amanhã tu passas aqui. E quando foi no dia seguinte, ela saiu dali e se dobrou os joelhos e foi rezar, né? Porque a nossa força é quando estamos de joelhos dobrados, né? É muito importante a oração. Hoje eu coloquei no Face uma frase de Paulo VI que diz a oração não é evasão, mas a invasão de Deus em nós, né? Deus nos invade. E ela dobrou o joelho, certo que Deus a invadiria naquele momento e mostraria. E ela, de madrugada, acordou e começou com os catadores de papel, que ela também tinha um grupo que ajudava a selecionar o que ela poderia aproveitar ou não. E ela encontra um remédio, né, que veio da Inglaterra, ela estava na Índia, exatamente a dosagem, tudo que aquele pai já havia pedido para aquele menino. Isso aí me emociona muito. Quando o pai chegou, ela disse, está aqui o seu remédio. E ele disse, mas como? Foi Deus que lhe mandou. Então, eu acho que, e é assim que nós temos que viver, né? Desaparecermos completamente, não sermos nada, e saber que Deus é que manda, que Deus que conduz, que Deus que serve, só que ele precisa dos nossos instrumentos, ele precisa de nós como isso para que a graça aconteça, porque a graça não acontece vagando no ar, a graça acontece em ti, em vocês, os meninos estão aqui conosco, né? Em todas as pessoas que ajudam o banco, né? Então eu acho que eu queria terminar exatamente isso, né? Foi Deus que mandou. Esse programa foi Deus que mandou você voltar para esses programas maravilhosos que tocam a tanto, esses meninos aqui com tanta calma, com tanto amor, com tanta paciência, nos filmando, né? E que Deus vai nos mandar também tudo aquilo que a gente vai precisar para construir a sede do Banco Madre Teresa, se Deus quiser. Tá bem. Amém. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal.